Gostaria de cumprimentar vocês todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está aí assistindo esse vídeo. Espero que Ele possa te trazer mais conhecimento, que Ele possa te esclarecer mais coisas sobre esse tema, o qual nós vamos falar, que eu vou estar comentando, que eu vou estar lendo alguma palavra sobre ele, que nós vamos estar meditando. Espero que o Espírito Santo possa te revelar qual é a nossa vontade de passar essa mensagem sobre esse tema que às vezes é tão complicado para as pessoas entenderem a fundo, pois não têm o entendimento, às vezes não têm o conhecimento da palavra. Hoje eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo e qual a função do Espírito Santo na vida do ser humano, na vida da pessoa. Qual é a função que o Espírito Santo tem na vida, diretamente com o ser humano, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não é uma força mística, ele não é um poder impessoal, ele não é uma energia positiva. Isso não é Espírito Santo. Espírito Santo não é uma força, uma energia, uma coisa mística. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontades, que tem suas emoções, que tem... É o Espírito Santo que delega dons. É sobre o Espírito Santo que eu gostaria de falar, que eu gostaria de esclarecer algo, esclarecer mais sobre esta pessoa, o qual hoje habita em nós, o qual é considerado, como muitos falam, a terceira pessoa da Trindade, o qual não é bíblico a palavra Trindade, mas ela fala para exemplificar o que é o Espírito Santo. Mas a palavra Trindade temos que entender que ela não é bíblica, mas eles, por comparar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus, é mistério. Ele é um Deus em três pessoas, de três pessoas distintas em um único só Deus. Espero poder falar sobre a Trindade, mais conhecido, falado como Trindade, o qual não é bíblico, mas eles, como milênio também não é bíblico, fala em 1000 anos, mas fala em milênio para ficar mais fácil para o entendimento, né? Então nós temos que entender algo, que Trindade não é bíblico, só é para trazer o entendimento. Trindade, 3 em 1, amém? Espero poder falar da Trindade, desvendar a Trindade, coisa que é muito difícil, pois isso já vem há séculos e séculos tentando. Uns não creem na Trindade, outros creem. Então não vai ser o meu papel ser o que vai solucionar esse debate da Trindade. Mas eu espero trazer num próximo vídeo algo sobre a Trindade, a diferença de cada um deles em um só. Eu estava comentando com a minha esposa, que agora, antes de gravar o vídeo, como a água. A água ela é H2O. A água é essa composição dela, né? H2O. Mas a água ela tem três formas. Tem o sólido, líquido e o gasoso. E ela não deixa de ser H2O. É mais ou menos essa interpretação, esse entendimento que um outro vídeo que Deus nos permitir falar sobre a Trindade eu quero falar. Né? Especificar as três pessoas diferentes, mas um único Deus. Né? Hoje eu gostaria de falar do Espírito Santo, mais conhecido como a terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia sobre o ser humano. E uma vez por outra lá, ele vinha sobre um determinado local. Ele fazia uma visitação no meio do povo. Essa era a forma do Espírito Santo no Antigo Testamento de interagir, de fazer a parte dele em relação ao ser humano.
de uma vez por outra como visitação no meio do povo. Aí entra nos evangelhos, quando Jesus aparece no cenário da história, onde ele mesmo, nele, a presença do Espírito Santo era entre nós. Para você ver que são momentos distintos da história. Vem Deus com a presença dele, visitando com a presença dele, em locais, em momentos diferentes. Aí vem Jesus, após, sendo ele mesmo a presença de Deus entre o ser humano. Ele andou entre nós. Mas aí quando Jesus é levado aos céus, e em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo veio e hoje habita em nós. Então nós temos que entender algo. Antigamente ele era vinha de forma de visitação, ele visitava determinados lugares, né, determinadas situações, trazendo autoridade para determinadas pessoas, né? Mas depois ele veio entre nós e hoje ele é em nós. Tem essas três formas que o Espírito Santo tem agido até hoje na história da humanidade, né? Então eu quero falar algo. Qual é a função do Espírito Santo na vida do ser humano? Qual é a função dele hoje? O que ele tem feito e o que ele faz nas nossas vidas? E eu quero ler um texto que está lá no Evangelho. O Evangelho escreveu segundo João, capítulo 16, versículo 7. O qual eu quero falar sobre a função do Espírito Santo no ser humano, na pessoa. Vamos ler então. João capítulo 16, Evangelho que escreveu João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava falando, é necessário que eu vá, para que depois que eu for, o Consolador venha sobre vós. E ele, esse que virá, convencerá o mundo do pecado. Então nós temos que entender, eu quero já falar o que o Espírito, qual não é a função do Espírito Santo. Primeiro eu quero falar qual não é a função do Espírito Santo, para depois falar qual é a função real do Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Primeiro então eu quero falar qual não é. Não é a função do Espírito Santo causar arrepios. Não é a função do Espírito Santo fazer nós girar. Eu até peço desculpa para os irmãos que se apegam a isso, para dizer que isso é a obra do Espírito Santo, né? Biblicamente isso não é obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vem para fazer você cair. Eu acho que seria o contrário, o Espírito Santo vem para fazer você se colocar de pé, se posicionar. Então o Espírito Santo não vem para fazer você sentir um calafrio, um arrepio. Não. Essa não é a função real do Espírito Santo. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Eu vou repetir. Quando ele vier, no versículo 8 do capítulo 16 do Evangelho de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. É convencer o homem da situação o qual ele se encontra. Essa é a função do Espírito Santo, biblicamente falando. Porque não haveria nenhum convertido hoje na terra se não fosse a obra do Espírito Santo. Hoje, se o Espírito Santo, a função dele não fosse converter o pecador, não existiria nenhum pecador que se converteu.
Por quê? Porque nós não temos como nos converter sem a obra do Espírito Santo. Então essa é a verdadeira função do Espírito Santo. Você pode achar que é o pregador que prega, você pode achar que é o discipulador que discipula, que faz a pessoa, que converte a pessoa. Você pode achar que é um profeta que coloca a mão, que impõe a mão na cabeça dela e ali fala palavras proféticas, motivacionais, que aquelas palavras se converteram à pessoa. Pois ela chorou e ele fez algumas repetições, né, o qual foi falado para repetir, e a gente acha que aquilo ali foi a obra do Espírito Santo. Não. Pregador não convence. Profeta não convence. Nada dessa terra convence a não ser o Espírito Santo. Então, em que parte entramos na história? Em que parte nós podemos nos encaixar como obreiros na casa do Senhor, como obreiros na seara do Senhor? Nós podemos nos encaixar na parte de pregadores, ensinadores e discipuladores na obra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que traçam um caminho, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós podemos pregar, nós podemos instruir pessoas, podemos dar o norte, ensinar ela o caminho qual ela deve seguir, mas é o Espírito Santo que vai trazer o entendimento, que vai vir e vai convencer ela da vida o qual ela se encontra. Deixa eu achar um outro texto, eu tinha anotado aqui. Está lá em Zacarias, não precisa, depois eu acho. A palavra de Deus diz que não é a nossa capacidade, não é a nossa força física, não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa capacidade carnal, não é a nossa capacidade física, mental, que vai convencer alguém. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 16, que não é por força e nem por violência e nem por poder algum que nós vamos conseguir algo, mas sim pelo meu Espírito. Não é por muito nós saber, não é por muito nós insistir, não é por muito nós forçar a pessoa que pode ser que não esteja ainda no caminho da luz, no caminho de Jesus, que ainda não é um discípulo. Não é por muito você querer forçar, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. O que nós temos que fazer? Jesus deixou bem claro em Marcos 16, ide e pregai a todo mundo, a toda criatura, aqueles que crerem e forem batizados. Batize, preguem, façam discípulos. Nós temos que entender algo, que é a função dos missionários, dos pregadores, dos pastores, de todo aquele que faz a obra do Senhor nessa terra, não é convencer o ser humano. Não é fazer essa parte, convém unicamente ao Espírito Santo. O que nos compete a fazer é pregar a palavra, é ensinar, é trazer o entendimento para aquela pessoa. Mas quando essa pessoa não tem, ela não é convencida pelo Espírito Santo, nós não podemos fazer essa parte. O problema é que muitos querem fazer a parte que compete a si, que é pregar, ensinar, e quer convencer também a pessoa do erro, da vida errada que ela está levando, esquecendo que essa função não é nossa, é uma função unicamente do Espírito Santo. E é por isso que as pessoas às vezes se frustram, porque pego certas pessoas e discipulo, e ensino, e eu acompanho a caminhada daquela pessoa, e daí não vê os frutos o qual ela semeou naquela vida. Pois ela não entendeu então ainda que não é ela que convence. Não vai ser ela que vai convencer essa vida, essa alma, esse ser humano. É o Espírito Santo. Você pode fazer a tua parte, eu posso fazer a minha, mas a função do Espírito Santo é unicamente dele, convencer o ser humano do pecado. O Espírito Santo, ele faz uma obra tão grande no coração e na mente da pessoa, que é ele que faz a pessoa entender a real situação do qual ela vive e trazer ela ao arrependimento, para que só depois, através dela ser tocada pelo Espírito Santo,
ela vê a real situação que ela vive de pecado, vê como ela é pecadora, como ela é uma pessoa que não merece nada dessa terra, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, ela é constrangida e automaticamente o arrependimento é gerado dentro do seu coração. Isso tudo o Espírito Santo. Aí esse arrependimento leva a ela pedir perdão a Deus e se tornar filhos e filhas de Deus. Aí o que acontece? Há comunhão com Deus, porque houve o arrependimento. No mesmo momento que essa pessoa se arrepende, confessa seus pecados, o Espírito Santo não vem só agora convencer, ele passa a fazer morada dentro desta pessoa. Essa pessoa passa a se tornar residência, habitação do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, é necessário que obreiros, que homens e mulheres de Deus nessa terra preparem o caminho para o Espírito Santo fazer a obra qual compete a ele fazer. Aí é que está dando que às vezes as pessoas não entendem. Nós somos importantes para a obra do Senhor? Somos importantes, sim. Mas desde que nós nos coloquemos no nosso lugar, que é direcionar, que é preparar o caminho para o Espírito Santo vir e fazer a sua obra. Somos como, eu estava falando com o irmão aqui em casa esses dias, que nós somos como João Batista em nossos tempos agora. O que o João Batista fez? Ele veio preparar o caminho para que Jesus viesse e fizesse a obra que tinha que ser feita. Nós hoje somos pessoas que estamos trazendo instruções, tem pessoas que talvez já tenham uma caminhada na fé já há mais tempo, ele tem uma capacidade a mais de trazer uma instrução, de ensinar os que estão crescendo na fé. Então a ele compete o quê? A preparar o caminho, a preparar o lugar, a preparar a situação, o qual Deus precisa de nós para a obra dele, para que o Espírito Santo depois venha e entre no coração dessa pessoa, transforme a sua mente e ela sinta o desejo de se arrepender e caia real a situação dela como pecadora nessa terra. Então o Espírito Santo, a principal função do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado. Essa é a principal função. Essa é a principal função do qual ele veio sobre nós e hoje está em nós. Mas o Espírito Santo também é consolador. Em João capítulo 14, 16 fala que o Consolador viria. Ele é capacitador, ele dá capacidade ao ser humano fazer coisas o qual nunca faria sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de fazer algo que talvez nunca poderíamos fazer sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que eu vou ler aqui para nós. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo, capítulo 8, versículo... Onde estamos aqui? Capítulo 8, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra: então o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que o Espírito Santo faz? Ele é o que intercede por nós. Então o Espírito Santo, a primeira função, a função principal do Espírito Santo é o quê? É convencer o homem do pecado. É trazer ele na mentalidade, no coração, a verdadeira situação dele, para que ele se converta, para que ele se arrependa, se converta e tenha comunhão com Deus. Essa é a principal função do Espírito Santo. Vem partes agora outras funções do Espírito Santo, que é ser consolador,
que é ser capacitador, que é distribuir dons. A Bíblia diz em Coríntios que é Ele que distribui os dons como lhe apraz, que é o Espírito Santo que vai distribuindo os dons para nós. Então Ele é capacitador, Ele é o que distribui os dons, Ele intercede por nós. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, e é Ele que intercede por nós. O Espírito Santo hoje faz morada dentro de cada pessoa que o recebeu, que não o rejeitou, porque Ele é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós, com a nossa vida errada, com as nossas escolhas, com as nossas transgressões, o Espírito Santo sendo Deus, na sua santidade, Ele se entristece e ele não faz morada em nós. Ele passa a fazer morada em nós quando nós o aceitamos, quando nós o reconhecemos que necessitamos do perdão, quando nós pedimos perdão pelos nossos atos e nos arrependemos. Aí o Espírito Santo vem e faz morada. Por isso a necessidade do primeiro lugar nos arrepender, porque Ele vem e faz habitação em nós. Amém? Quero falar outro aspecto que eu estava pensando e cheguei a uma conclusão. Que o Espírito Santo, as pessoas podem pensar assim, tá, mas como faço para saber se tenho o Espírito Santo ou não? Como faço para saber se o Espírito Santo faz morada em mim ou não? O Espírito Santo, ele gera alguns sintomas na pessoa, quando a pessoa tem a presença de Deus dentro dela. Esses sintomas são vistos, são observados através da vida da pessoa. Em Gálatas capítulo 5 fala desses sintomas que a pessoa tem quando recebe a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz morada nela, em Gálatas diz, se eu achar na Bíblia aqui, ó, Gálatas diz, Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala dos sintomas que essa pessoa tem quando tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No começo do versículo diz o quê? Mas o fruto do Espírito Santo são esses: paz, bondade, domínio próprio, o que mais? Mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade. Esses são o quê? São o fruto do Espírito Santo. É o fruto, é um fruto com vários gomos. Tudo isso aqui faz parte da vida daquele que tem o Espírito Santo morando, habitando dentro dela. Isso aqui são sinais que apontam que uma pessoa tem a presença do Espírito Santo morando dentro dela, fazendo habitação ali. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como posso falar, como eu posso dizer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é vista pelo desejo da santidade. Ela é vista pelo desejo de obedecer a Deus. Ela tem prazer em obedecer a Deus. Ela começa já a sentir tristeza da natureza pecadora que ela vive. Ela não tem mais prazer no pecado o qual ela tinha antes. Ela começa a buscar uma vida, se separar de santificação ao Senhor. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a buscar as coisas de Deus. Ela tenta não se contaminar mais com as práticas que ela tinha antigamente, pois hoje o Espírito Santo está nela, trazendo todo dia
o entendimento do que é errado, do que é certo, guiando a vida dessa pessoa, a conduta dessa pessoa muda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem fruto, e o fruto é esses. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é o que a televisão às vezes mostra, não é o que os vídeos às vezes mostram, não é o que os segmentos religiosos às vezes nos mostram, que são apenas apresentações teatrais. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além. É renúncia, é sentir nojo do pecado. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é Deus. Deus é santo. E Deus quer habitar num templo onde a santificação seja diária. Quero convidar você, aí mesmo onde você está, assistindo esse vídeo, a fechar os teus olhos comigo e fazer uma oração. Orando para que essa terceira pessoa, como todo mundo fala, como é mais conhecido da Trindade, essa pessoa que se chama Espírito Santo, venha fazer morada nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, quero te pedir